Olá, amigos! Hoje nós vamos falar de uma personagem brilhante, servidora de Jesus, Joana de Cusa. A trajetória de Joana de Cusa a Joana de Ângeles. No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos 1 a 3, nós lemos: Aconteceu em seguida que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. E Lucas cita 3 mulheres que acompanharam Jesus depois de terem sido curadas por obsessores ou por doenças físicas. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Os demônios são os espíritos inferiores que obsidiam. Joana, mulher de Cusa. Cusa era administrador do rei Herodes. Susana e muitas outras, as quais o serviam com seus bens, quer dizer, elas levavam ajuda material. E Lucas, no capítulo 24, escreve: Joana de Cusa, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, foram até o sepulcro após Jesus ter sido crucificado e viram que a pedra estava removida, a pedra de entrada. Entraram no sepulcro e viram 2 homens com vestes resplandecentes, dizendo-lhes que Jesus não estava mais lá, pois que ressuscitara. E elas voltaram para Jerusalém e deram a notícia aos apóstolos, aos discípulos. Quem era Joana de Cusa? Humberto de Campos é que nos relata particularidades da vida dela. Ela pertencia a um alto nível social, era uma mulher de muitas posses, rica, tinha a seu serviço inúmeras criadas que a serviam com zelo. Era casada com um alto funcionário de Herodes Cusa. Herodes era o rei da Galileia. E Lucas escreve que Jesus a curou e a partir de então Joana de Cusa passou a segui-lo. Lemos lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Mas o marido dela, o Cusa, não tolerava Jesus. E ora ele ia ao templo de Jerusalém, ora ele sacrificava aos deuses romanos. Então o que ele queria era a influência, ele queria o prestígio social. E Joana tentou falar-lhe da boa nova, mas o marido não tolerava Jesus e por conta disso surgiram muitos conflitos no lar. Um dia, Joana foi para a casa de Simão Pedro, lá em Cafarnaum, para falar ao mestre sobre suas lutas, seus desgostos. E ela lhe disse: meu esposo não me compreende, ele é descrente, ele é materialista. Jesus a ouviu longamente e disse para ela segui-lo à distância, servindo a Jesus dentro do próprio lar. E Jesus lhe fala, segundo Humberto de Campos, ele, o marido, é leviano, indiferente, mas ame-o mesmo assim. Há uma razão para vocês estarem juntos. Os sãos não precisam de médico. Zecusa era um doente da alma. E Joana, com seus exemplos, seria a benfeitora do marido, uma médica, vamos dizer assim. E Jesus diz a Joana para que ela não impusesse as suas ideias cristãs para o marido,
porque Deus não trava contendas, luta em silêncio. E a partir de então, Joana passou a ver o lado bom do marido, passou a vê-lo como um filho necessitado. E a orientação de Jesus era amar o marido, porque naquela encarnação essa era a sua tarefa, e ser fiel a Deus. Joana é um exemplo de caridade ao próximo mais próximo, no caso, o marido, um exemplo para todos nós. Mais tarde, eles tiveram 2 filhos. E com o tempo, o esposo sofreu perseguições políticas, envolveu-se com enormes dívidas, ficou muito amargurado, adoeceu gravemente e morreu. E Joana, viúva, passou assim por enormes dificuldades financeiras. Ela, que tinha tantas servas, foi procurar trabalho como serva para se manter, para manter os filhos, lá em Jerusalém. E ela foi trabalhar na casa de uma rica patroa. Um dia, essa patroa mudou-se para Roma e Joana foi também. Naquela época, o imperador de Roma era Nero. Conhecemos a história de que ele queria reconstruir a cidade, por conta disso incendiou a cidade eterna e colocou a culpa nos cristãos. A história conta que Nero mandou 300.000 cristãos para a fogueira. No dia 27 de agosto do ano de 68, 500 cristãos foram condenados, foram amarrados a um poste para serem queimados. E entre eles estava Joana e o seu filho caçula, que já era adulto naquela época. E Humberto nos conta que a conversa que houve entre o verdugo, aquele que ia atear o fogo, com a Joana. Ele diz para ela, abjura, quer dizer, renuncia à tua fé cristã. O filho estava no poste ao lado, sendo chicoteado. E ele lhe diz, mãe, repudia Jesus por mim, que sou seu filho. O pedido do filho era como espadas que cortaram o seu coração de mãe, mas ela se lembrou das palavras de Jesus. É preciso ser fiel a Deus. Então ela não repudiou, a sua fé cristã. E respondeu ao filho, cala-te, meu filho, Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque, acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. O verdugo, sarcástico, ouvindo toda essa conversa, diz a Joana, o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E Joana, cheia de amor, de compreensão, lhe diz, não apenas a morrer, mas também a vos amar. E Joana falece, Foi colocado fogo lá, ela falece. E Humberto conta que nesse momento Jesus chegou, colocou-lhe a mão, E disse-lhe, tem de bom ânimo, eu estou aqui. Então, o que nos ensina Joana de Cusa? Ela foi um exemplo de vida, de equilíbrio doméstico, porque ela cuidou do marido, ela foi fiel a Deus, ela nos ensina a não criar contendas, a não provocar atritos no lar, a não impor as nossas crenças àqueles que não querem ouvir, porque a família é a grande oportunidade de evolução do nosso espírito. Como diz Humberto de Campos, Deus não trava contendas, luta em silêncio. E Joana de Cusa, então, desencarnou no ano de 68. No século XII, ela reencarnou como Clara de Assis, lá na Itália.
Ela foi discípula de Francisco de Assis, também vivendo na maior simplicidade. Fundou uma ordem franciscana das Clarissas e foi inclusive canonizada pela Igreja Católica. No século XVII, ela reencarnou no México. Foi uma grande poetisa, uma grande personalidade, Joana Inês de la Cruz. Passou até um filme na Netflix da vida dela. E ela tinha muita sede de saber, ela estudava muito, escreveu muitas obras. Ela era, inclusive, frequentemente visitada pelos mais eminentes intelectuais da época, vindos da Europa ou mesmo da América. Ela foi chamada de a monja da biblioteca. E no século XIX, no Brasil, ela reencarnou como abadesa. Inclusive foi considerada mártir da independência do Brasil. Lá no Museu do Ipiranga, que vai reinaugurar agora dia 7 de setembro, tem um quadro da abadesa Soror Joana Angélica. Por que ela foi considerada mártir da independência do Brasil? Porque os soldados que eram contra a independência do Brasil quiseram invadir o convento, matar as noviças, as freiras, e ela morreu protegendo as irmãs. Agora ela está no plano espiritual, é o espírito Joana de Ângeles. No século XIX, ela escreveu 2 mensagens como espírito, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, ela põe o pseudônimo Um Espírito Amigo. É a mensagem que está no capítulo 9, item 7, a paciência. E no capítulo 18, nos itens 13 a 15, dar-se-á aquele que tem. Tem um artigo na internet postado pela União Espírita Mineira, filiado à Federação Espírita Brasileira, onde lemos: quando vários espíritos ligados a ela, antigos cristãos equivocados, se preparava para reencarnarem, ela, a Joana de Ângeles, reuniu a todos e planejou construir na Terra, sob o céu da Bahia do Brasil, uma cópia, embora imperfeita, da comunidade onde ela estagiava no plano espiritual, com o objetivo de, redimindo os antigos cristãos, criar uma experiência educativa. Foi assim que surgiu a Mansão do Caminho. E escrevem os autores desse artigo que espíritos gravemente enfermos viriam como órfãos, que seriam adotados pela Mansão do Caminho. E a Joana de Ângeles é a mentora do Divaldo Pereira Franco, escreve importantes obras sobre o enfoque do autoconhecimento. Aqui o exemplo dela, dessa trajetória milenar de grande servidora de Jesus, passou por muitas dificuldades, mas superou a todos. E hoje ela é um espírito de luz que auxilia no progresso espiritual do nosso planeta. Obrigada, amigos, que a paz do Cristo nos acompanhe a cada momento da nossa existência.